Muito boa tarde, eu sou o pastor Rodrigo da Igreja Sara Nossa Terra. Nós estamos começando mais um programa Alternativa Gospel. Hoje eu estou aqui para falar com você. Essa semana que passou, nós tivemos o Natal. Natal, querido, sempre tem que nos remeter a Jesus. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus fez milagres, dentre eles ressuscitou a Lázaro. E hoje eu tenho aqui um milagre vivo do meu lado. Eu estou aqui com o deputado federal Urzeni Rocha, médico, empresário do ramo de agronegócio, deputado federal, cristão, meu irmão em Cristo e, acima de tudo, um milagre de Deus. Deputado, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Alternativa Gospel. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Alternativa Gospel. Enfim, estão aqui com o maior prazer para a gente conversar sobre nosso Jesus, nosso Deus, enfim. Um prazer, uma honra muito grande estar aqui com você. Que bom. Olha, o deputado estava me contando que ele é um milagre de Deus. Deus fez um milagre na vida dele. Ele morreu, ressuscitou e hoje está aqui conosco para contar esse testemunho. Deputado, conte para nós um pouquinho dessa história aí. O senhor teve 9 paradas cardíacas. Acho que é melhor quem passou. Conte para nós esse testemunho, essa história. Bom, quem me conhece, aliás, é muito difícil alguém em Roraima que não me conhece. Eu era uma pessoa que tinha uma vida muito acelerada, muito intensa, muito estressante, em função da atividade, né, que a gente tem na vida, a atividade política, a atividade profissional, médico, enfim, né? O dia a dia da gente é muito estressante. Eu sempre tive essa característica de já ser uma pessoa um pouco intensa e estressada. E, em função disso, a gente descuida, não zela pela saúde, e chega um determinado dia que chega a sua hora. A saúde pediu uma ajuda. E foi exatamente o que aconteceu em 2011, 15 de julho de 2011, uma data fatídica na minha vida. Eu estava na minha fazenda e eu ia pescar. Né? Dizem que quando a gente está estressado, a gente tem que ir pescar. Eu fui pescar e infartei. Então, fiz um esforço mais avantajado naquele momento, fiz uma força e aquilo eu comecei a sentir, né, uma sudorese, uma respiração ofegante, uma dor, um aperto no peito, mas achei que não era nada, continuei o que eu estava fazendo, mas logo em seguida percebi que tinha algo muito errado comigo e que eu estava passando por um momento difícil. Percebi logo, como eu sou médico, que eu estava me infartando. Mandei a pessoa que estava comigo rapidamente chamar meu filho, que estava na casa, próximo, a uns 300, 400 metros, no local onde eu estava. Meu filho veio, eu chamei meu filho, olha, eu estou infartando, o papai está infartado, corre, avisa sua mãe em Boa Vista, mande me buscar aqui urgente, porque senão eu vou morrer. Não vou resistir. E aí isso tudo aconteceu, e aí eu comecei a ficar muito mal, né, e tal, mas Deus começou a providenciar, Deus começou a atuar exatamente nesse momento, né? As coisas foram facilitadas pela mão de Deus, e eu cheguei em Boa Vista, cheguei a tempo de ser socorrido, recebi os primeiros socorros, as equipes, os médicos que me atenderam me orientaram que procurasse um centro mais adiantado, porque o meu infarto era muito grave. Algo mais especializado? Né? Não, é porque, infelizmente, nosso sistema de saúde, às vezes, ainda não tem suporte para um atendimento mais, né, sofisticado. Enfim, e graças a Deus eu consegui chegar em São Paulo vivo também, que isso foi também uma providência de Deus, porque o meu quadro, segundo todos os médicos, o meu infarto que eu sofri, 80% dos pacientes que fazem esse tipo de infarto que eu tive, 80% morrem no local do infarto. Meu Deus. Então, cheguei em São Paulo. Para mim que não conheço, na fazenda onde o senhor estava, até Boa Vista,
Mais ou menos 1h30. Uma hora Mas e meia. até chegar carro... 80% já ia ter morrido ali na não, hora. Aí você tem que contar o tempo do carro que vai e do carro que vem. Aí depois ainda vai para São Paulo, Deus já estava cuidando ali. Irmão. Né? Porque se 80% Deus estava cuidando de mim do momento que eu estava ali sozinho. Isso é uma coisa muito clara na minha vida. E aí fui para São Paulo, cheguei lá, fui atendido num dos melhores centros de saúde da América Latina, que é o INCOR, todo mundo sabe, o Instituto do Coração, um hospital público. Mas graças a Deus fui bem atendido, aí fui preparado para fazer a cirurgia de revascularização, né? Ou seja, tirar as obstruções que eu tinha de coronárias. E durante esse processo todo, a minha esposa, a Nira, sempre fiel do meu lado, meus filhos junto comigo, o meu caso era muito grave, e a Nira sempre foi uma pessoa muito dedicada ao Senhor, ela sempre teve muita fé em Deus, e ela, naquele alto do desespero de uma família, vendo o seu marido ali, né, num leito de um hospital, sem nenhuma garantia de vida, enfim, ela buscou ao Senhor, buscou a Deus insistentemente, desesperada, orando, clamando ao Senhor. Aí um dia ela foi em Santa Amaro, soube que tinha um templo lá, chegou lá e chorando durante o culto todo. As pessoas viram aquilo. No final do culto, ela foi abordada pelas pessoas da igreja e ia procurando o que foi, o que aconteceu e tal, e ela contou a minha história. Sim. E pediu socorro àquelas pessoas que estavam lá para que ajudassem, orassem com ela, para que Deus pudesse salvar a minha vida. E foi aí que nós conhecemos um grande amigo nosso hoje, o Bispo Paulo Moura, que é dessa igreja Graça e Paz, da né? Graça e Paz. E esse foi uma bênção na nossa vida, essa pessoa foi muito amigo, sempre ia na UTI me visitar, orar com a gente, orar com a Nira, e eles iam... Em São Paulo tem um monte, em Guarulhos chama Monte Calcaia, onde os evangélicos vão orar, vão se encontrar com Deus. E a Nira ia todo dia nas madrugadas geladas de São Paulo, orar com o joelho em terra, pedir a Deus que Deus me salvasse. E enquanto isso as coisas estavam acontecendo no hospital, e eu no pós-operatório entrei numa crise de uma arritmia descontrolada. O meu coração... descompensou, como a gente diz, né? E eu tive 9 paradas cardíacas. Dentre elas, a mais grave, uma parada cardíaca de 35 minutos. Meu Deus. É isso, eu que sou médico, sei como é que funciona a coisa. Os médicos, normalmente, quando há uma parada cardíaca, o médico tenta a ressuscitação do paciente, 10, 15, 20 minutos no máximo. Depois já vê que... geralmente é um abandono, porque já não se considera mais viável, mas aí é onde entra realmente Deus novamente, né? Os médicos lá não desistiram, continuaram 35 minutos. Aí no 35º minuto, o Zeni respira novamente. Tempo já. Eu respirei novamente, voltei, quer dizer, aí é onde eu considero que Deus me ressuscitou ali. Colocou o fôlego de vida. Isso, exatamente, e Deus fez isso na minha vida, e eu voltei, mas permaneci durante 4 dias muito grave. E a coisa foi se avolumando, a gravidade foi se intensificando de tal maneira que as minhas forças foram, né, e eu fui observando que eu estava no fim. Né? E nisso a minha esposa continuava todo dia no périplo dela, na peregrinação de orar, de implorar, de clamar pelo Senhor, de gritar nos montes e pedindo a Deus. Aí chegou um dia que eu teve 3 oportunidades, eu sou médico, o monitor fica do lado aqui, e eu via quando é que eu ia parar. Eu via a hora que eu ia parar. Eu cheguei a chamar os médicos 3 vezes, corre que eu vou parar. Os caras me davam choque aqui no meu peito, eu ainda vivo, né? O senhor falou que isso é bom, mas eu aqui eu não sei. Eu não sei se eu ia querer entender que eu tô quase morrendo. Aí chegou uma vez até eu estava morrendo, mas não estava. Enfim, aí eu senti que minhas forças se acabaram. Chamei o meu filho mais velho, Rafael,
Desculpa. E orientei o meu filho das coisas que ele deveria cuidar, que o papai já estava indo. Pois viu que já estava difícil. O corpo Isso. debilitado, as forças acabando. Sabia que precisava dar algumas orientações. Isso. E tentou reunir E as aí últimas foi quando forças. aconteceu o milagre na minha vida. Eu vi Deus do meu lado. Naquele momento de fraqueza, o Senhor Na minha viu cama, Deus do seu lado. sentado, eu persegui, que era o Senhor, e conversei com Deus. E disse, olha, meu Deus, se o Senhor achar que é minha hora, se achar que eu devo ir, me tire desse sofrimento, acabe com isso. Estou pronto. Se não for, se o Senhor tiver algum propósito na minha vida, se o Senhor tiver alguma missão para mim ainda na minha vida, que me tire desse sofrimento. Acabe com isso. E daquele momento em diante na minha vida, amigos, meu coração naquele momento começou a bater normal. E eu nunca mais tive nada de saúde. Olha só. Nunca mais, nunca mais. Deputado, nós vamos fazer o seguinte. Então É muito forte essa sua entrevista, é muito forte porque as pessoas estão vendo o poder de Deus, é algo real. O que nós podemos fazer? Querido, essa entrevista é muito boa, nós vamos continuar ela. Eu vou parar por aqui, nós vamos encerrar e nós vamos continuar ela na semana que vem. Você vai ver, até agora, você viu a palavra de Deus se cumprindo. Deus diz que no momento em que você está fraco, Ele te faz forte. No momento de maior fraqueza, fragilidade aqui do nosso deputado, na hora que ele achou que as forças estavam acabando, quem que ficou do seu lado? Deus. Você viu Deus do seu lado, deputado? Vi. Deus do seu lado. Absoluto, claramente. Então, claramente, olha, claramente. querido, nós vamos continuar isso aqui semana que vem e você vai ver o que Deus fez, como Deus levanta, como Deus restaura, como Deus levantou a vida do nosso deputado e como Deus pode levantar a sua vida também. Olha, fique na paz do nosso Senhor Jesus. Semana que vem você continua acompanhando o final dessa entrevista. Que Deus te abençoe.